Ótimo. Então, esta questão nos coloca frente a frente ao tema do pecado original, que é fundamental. Pecado original não está... Eu tive um grande mestre, tive a sorte desse grande mestre, foi Joseph Campbell, que dizia assim, era muito irônico: o pecado original não está na cabeça de baixo, está na cabeça de cima. Não adianta cobrir os genitais de vergonha. A vergonha nossa é a pior de todas, mentir. A vergonha da condição humana é esta. A tradição antiga nos conta que os deuses ordenaram os homens se vestirem porque sua aparência não revela a essência. Ao contrário, esconde-a. E ele tem razão, né? Quem mata mesmo é a cabeça de cima. Eu nunca vi a cabeça de baixo matar ninguém. Pode até cometer algum estuprinho aí e tal, mas, sabe, matar não mata. Quem mata mesmo está aqui. Vocês nunca repararam que toda tradição religiosa a gente tem que cobrir a cabeça para entrar? Qualquer tradição religiosa, sabe por quê? Porque a nossa cabeça é motivo de vergonha. Essa é a tradição original. É esta cabeça que mente. E não a de baixo, a pobrezinha. A pobrezinha é inocente, ela faz o que a gente manda nela. É simples assim. Quer dizer, eu estou ironizando essa metáfora moralista dos genitais, né, que a gente encontra na Bíblia. O problema não está nos genitais, em bom português. O problema está em esconder nas aparências a nossa essência. E nisso nós somos campeões. A tradição antiga procura justamente refletir sobre esta perda da imortalidade como a incapacidade do homem em dizer a verdade e em ser verdadeiro. Para refletir. Então, este é um. O outro é uma reedição de um trabalho meu, é os 12 trabalhos de Hércules para a educação da ética dos talentos hoje e sempre. Não é um tema novo, eu já me dediquei muito a isto. Eu tenho um livro bem mais amplo a respeito disso, que é a Paideia, sobre os 12 trabalhos de Hércules, mas este aqui é uma compilação para todo mundo, inclusive para o jovem. É um beabá para a didática da educação ética, que as escolas esqueceram e que os pais esqueceram. Vocês já repararam que a primeira coisa que a criança aprende é mentir, não é? Pode estar no Santa América ou pode estar numa escola de favela, não interessa. É um safadinho de primeira, já com 3 anos de idade. A primeira coisa que nós aprendemos é engabelar os outros. Quando nós lemos em Sócrates de que primeiro a educação da virtude da verdade e a coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Para o conhecimento teremos o tempo todo e a vida toda. Porque se não educarmos este jovem para ser verdadeiro e ter a coragem de assim se expressar, a mentira assim logo se instala e a covardia também. E nunca mais poderemos extirpá-la. Que princípio básico e fundamental esquecido, isso é a frase que eu estou dizendo a vocês, tem 2.500 anos. E há 2.500 anos esquecemos dela. Há 2.500 anos eu entro em qualquer escola por aí, o que eu tenho? Um bando de safadinhos, porque não tem culpa deles. A natureza humana é esta. Ou você a educa desde cedo, como disse muito bem Platão na República, aliás, desculpa, foi Pitágoras, muito antes, eduque este jovem e você não precisará aprisioná-lo quando adulto. Simples, mas que educação é essa? Essa palhaçada que nós temos nas escolas? Esse espetáculo de coisas inúteis, alguém se lembra do que aprendeu nas escolas? Fora aprender a ler e escrever, sinto muito. Alguém está lembrado dos mapas que faziam? Da tabela periódica, por acaso? Dos teoremas de Pitágoras? A ênclise, mesóclise e próclise, alguém se lembra disso? Alguém se lembra? E sabe para que aprendeu isso? E análise sintática? O horror dos horrores do colegial. A troco. Agora, aprender a falar como deve, ninguém aprendeu. Aprender a escrever decentemente, ninguém aprendeu. Aprender a respeitar o outro, ninguém aprendeu. Isso não interessa, né? Aprender a conhecer o outro, se perguntar quem é você de verdade, qual é a criança que foi treinada para isso?
ilustres desconhecidos, tempo que eu era garoto, então tinha um horror pior ainda. O número 31, ninguém sabia o meu nome. Eu como era Vitor, era sempre o último da classe, sabe? Eu tinha ódio disso. Era o último. Eu tinha inveja do Alfredo, do Antônio, que era o primeiro, o número 1, o número 2, o número 3. Imagina, que sonho meu um dia eu ser número 1, número 2. Queria até mudar o nome. Vejam a impessoalidade. Nunca me perguntaram quem é você, o que você gosta, o que deixa de fazer, o que você prefere. Irrelevante isso, que se dane. O máximo que se escutava era aí, esse é 4 olhos, uns óculos. A pobre da menina, então, que era mais gorduchinha, quantas vezes não escutei? Ô tubinho! Isso é pro ego da menina, pra vaidade feminina, você sabe o que é isso? Oh, eu lembro de uma menina, coitadinha, que aprontavam com ela, Cida Botijão, era um nome, arrumavam para ela. Vocês acham que você chama isso de educação? É melhor não ir para a escola. Essa é uma realidade que continua igualzinha até hoje. Onde está a dignidade, o respeito? Quem é que te ensinou que existe dignidade? Ninguém te ensinou. Ah, mas você tem que passar no vestibular. Isso, papai e mamãe te matam, te odeiam, te expulsam de casa se você não pensar em... E outra, vai ser bailarina, imagina, quem é bailarina é puta. A gente não dá dinheiro além disso. Se o menino pensar numa profissão, outra tal, aí, imagine um menino pensar em bailarino. É viadinho, pronto, acabou. Vocês estão percebendo o desencontro da condição humana? Tão óbvio. E dá no que dá. Esse desrespeito ao direito de ser deveria ser a disciplina número 1 das escolas. Base. E não só no primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, até o colegial. E praticado na sala de aula. Vejam só, eram 4 etapas, que aqui eu acho muito rico, que devem ser os jovens, devem ler, os pais. Isso aqui eu dediquei para eles, não precisa ter grandes iniciações, nada disso. Qualquer pessoa com conhecimento simples pode ler. Me preocupo demais com uma linguagem acessível. Porque o que tem aí? São 4 etapas. A educação da violência, que nós nem pensamos nisso, né? Cada um é cada um e que se dane o resto. A educação dos limites. A educação do sagrado. E o sagrado não é você ser cristão, ser muçulmano, não interessa isso. O sagrado é respeito ao direito de ser. Ponto. É como disse Antígona, eu não preciso de muitos mandamentos, me basta um. O direito sagrado e inalienável de todos nascerem, viverem e morrerem com dignidade e honra. Basta. Não precisa mais nada. Nenhum outro princípio é necessário. Tudo o resto é balela. Mas como é que nós ensinamos isso se nós não praticamos isso na própria sala de aula? Os grandes ritos. É preciso ritos. A vida não tem graça sem ritos. Quando você cria um ritual, a beleza se repete. Desde o rito do chá, o rito de encontrar e sentar à mesa como gente e não comer hambúrguer vendo televisão. Todos esses ritos engrandecem e dão o sentido do sagrado na vida. Sem isto, toda a existência perde o seu saboroso e delicioso modo de ser. Incrível que nós não educamos mais isso. Confundimos rituais com coisas fanáticas, que não tem nada a ver. É a beleza do encontro que está no ritual. A educação da arte de amar. Vejam só. Interessante que os mitos de Hércules, todo mundo confunde, achava não. Né? Hércules era aquele que dava cacetada em todo mundo e era o guarda-roupa, né? É mentira. Ninguém lê direito isso. Aliás, ninguém leu nada. Porque Hércules fracassa em todos os trabalhos dele. Toda vez que ele começa usando uma força bruta, ele fracassa em todos. É só quando ele aceita a intervenção de Atena, deus da sabedoria, Hermes, o deus dos caminhos que abre possibilidades, inteligência, e Eros, paixão, que ele consegue ter sucesso nos trabalhos. Que lição maravilhosa para o jovem, que é naturalmente violento, que quer partir para a porrada, de você ensinar-lhe, que nem Hércules conheceu.
essa capacidade, ele fracassou. Então você vai aprender que nem Hércules, a usar a sua inteligência, a usar a sua sensibilidade e a usar a sua paixão. Esse é o objetivo desse livro. Isso se chama educação ética, por excelência. Sem ela, esqueça. Nós não vamos ter civilidade, nós vamos ter barbárie, que é o que nós estamos vivendo hoje. Onde nosso direito de ir e vir está comprometido. Não adianta nada ter Mercedes blindado, porque é uma cadeia pública aquilo. Delicioso mesmo é aquilo que o Jacques Tati brilhantemente mostrou no Mononcle, aquela obra-prima da década de 50. Sabe aquele carro maravilhoso que tinha os pais dele? Ele queria mesmo andar de carroça com o tio, que eles brincavam, curtiam e saíam livres. Esta é a delícia de viver. Estar livre. A pé. Ainda o melhor transporte do mundo é a pé. Onde você sente a liberdade à tua volta. E não a prisão. Vocês vão tomar por ser livre, daí é uma cadeia do mesmo jeito. Me lembro quando me chamam para aquelas consultorias, essas empresas metidas, eles mandam um carro blindado me buscar. Eu digo, não, pelo amor de Deus, deixa eu abrir a janela. Não abre a janela, aquele troço. Não, porque é perigoso. Então, não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem coisa mais horrorosa andar num carro com vidro desse tamanho, trancado lá dentro, com aquele ar-condicionado horrível, que vai acabar com a tua garganta ainda por cima. Isso se chama de civilidade. Pelo amor de Deus, né? A que ponto chegamos? E finalmente, o desapego. Aprender a desapego e não o apego, para não fabricar muquiranas insuportáveis no dia de amanhã. Quantos nós encontraremos? Que arte é essa, o desapego, né? São trabalhos, então, que nos ensinam. Aliás, o maior do desapego é a captura da morte. Esse é o tema proibido, né? Que é o último trabalho. Captura de Cérbero. A captura da morte nada mais é do que você perceber de que isso aqui é uma passagem. Como dizem os índios aborígenes, sabedoria lindíssima, nós vemos aqui, cumprimos o que deveríamos e depois vamos para casa, de volta para casa. Porque aqui é que a gente não vai ficar. Pode ter certeza disso. Que horror falar da morte, né? Nossa, essas coisas me fazem conta que não existem, né? Parece que a morte é sempre acidente. De um jeito ou de outro, todo mundo vai morrer, vocês sabiam disso? A morte é o tempo de excelente memória. Nunca se esqueceram de ninguém. Lembre-se desse tempo. Ela é tão certa quanto o nascimento. Isso não é uma apologia, é uma preparação do desapego. É muito diferente a visão daquele que se prepara com uma passagem aqui e vê tudo como transitório, e outro que se apega. Vocês já viram a diferença da pessoa que envelhece com essa sabedoria e da outra que envelhece se apegando? Um se torna aquela doçura de ser humano, dócil, com uma beleza de alma que sempre a gente está no conselho vai buscar, atrás dessa avó, desse avô. Que são todos apegados. Começam, fica com esse anel para você, minha filha, eu sei que vai casar, você está linda, eu para mim já deu, já serviu. Tem aquele desapego maravilhoso. E há outros que se pegam, eles são os famosos bodes velhos. Vocês conhecem? Tem essa arte da vida, de se tornar de uma beleza incrível e de se tornar um horror. Feio por dentro e feio por fora a um só tempo. Precisa muito cuidado. Finalmente, vamos ao terceiro, esse que me deu mais trabalho. Esse é um audiolivro, A Psicopatologia dos Mitos. Vejam só. O sentido dos sintomas, a terapia e a cura do Antigo Egito e Grécia ao século XXI. São 27 seminários. 20 anos de catação e de seminários aqui. Isso aqui me deu um trabalho danado. Aliás, tem muito que agradecer. O Henrique, por exemplo, me ajudou, o Adolfo, que está aí, gente que me ajudou tremendamente num trabalho que é insano, de 20 horas, 28 horas, aliás, não é isso? É 28 horas de áudio, para você editar todos esses seminários. Ficamos trabalhando uns 3 anos em cima disso, está aí o resultado. Qual é o que eu queria com isso? Sabe o que eu queria mesmo? Era conquistar o sentido dos sintomas, o sentido da existência, o significado do nosso corpo,
esta linguagem metapsicológica que tanto nos desafia na compreensão. Até hoje nós entendemos direito o que significa estar doente. Nós ainda temos essa mentalidade cartesiana de que nós somos uma máquina que vai ficando com defeito e, portanto, um dia pifa. Isso vale para a velhice, ok, mas jamais vale para o sentido da doença. Jamais vale para aquilo que Hipócrates nos chamava tão bem atenção. Quem não ama adoece. Quem se desvia de si mesmo adoece. Mas nunca sentamos para refletir sobre isso. A gente tem um problema, sai correndo aí para o médico, ele que arruma a solução. Ou o psicólogo, então, quem quer que seja. Mas nós não somos responsáveis, entendeu? Isso é um acidente. Esta corresponsabilidade nossa com a saúde e a doença foi completamente esquecida. E o espetáculo está aí, né? A obesidade é um exemplo típico, né? E outras coisinhas mais, né? A civilização dos depressivos, agora está na moda ficar depressivo. Na minha época de jovem, estava na moda ter angústia existencial. Vocês lembram disso? Entrar em fossa, a gente falava fossa, né? Estar deprê, a gente dizia. Eu achava um saco, para falar a verdade, tudo isso. Eu me lembro que a gente frequentava, eu era da PUC, né? Eu era filho da PUC, mas eu ia encarar o pessoal da USP lá no Café Paris, lá do Cidade Universitária. E lá todo mundo se encontrava para ficar assim na mesa, enchendo a cara e ficar na fossa. Tudo palhaçada, claro. Eu achava muito mais interessante ficar olhando para as menininhas do que ficar na fossa. Então eu me sentia anormal, porque eu achava que eu devia fazer psicoterapia, porque eu não percebia que eu tivesse fossa, eu queria fazer festa, né? Vejam a que ponto chegamos. Mas a realidade hoje é bem outra. Nós de fato lidamos com depressivos. Nós de fato temos uma síndrome de burnout muito frequente. E as razões são lá óbvias, absolutamente óbvias. O corpo fala. Você sabia que o corpo fala? Alguém já ouviu o corpo falar? Já obedeceu o seu corpo? Nunca. Nós tratamos nosso corpo como um saco de batatas. Existe um mito que celebra esta linguagem, que é a construção do homem à sua imagem e semelhança do divino. Inclusive dizem assim, ora, Deus construiu o homem à sua imagem e semelhança. Ok. Então, os gregos, quando faziam os deuses com aquela cara de deuses, os deuses com a cara humana, ou os humanos com caras divinos, os heróis, etc., a gente chama isso de antropomorfismo. Coisíssima nenhuma, isso é teomorfismo. Se Deus construiu o homem à sua imagem e semelhança, a recíproca não é verdadeira? Meu Deus do céu, cadê o pensamento reversível? Piaget nos arrancada nota zero para nós. Reversibilidade do pensamento. É óbvio que o divino tem a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que nós somos versões simplificadas de Deus, não. É que nós podemos alcançar este divino. E esse divino pode ser alcançado não num corpo preservado no formol ou no botox, mas num corpo respeitado, na sua temporalidade e na sua forma de ser. A linguagem da psicopatologia, ela trata exatamente disso. É a psique, vejam, psicopathos. Pathos é paixão, é doença das paixões. Psicopatologia é isto. E os mitos são a melhor linguagem, porque é exatamente quando os seus mitos só sobram é que você adoece. O que é um homem sem mitos, eu sempre me pergunto? De que vale este indivíduo se não tem sonhos? Como é chata uma pessoa sem sonhos. Como são horríveis as pessoas práticas. Como são deliciosas as pessoas que têm um pouco de loucura para nos dar. A síndrome da normalidade é talvez a pior doença do século XX e XXI. Essa fabricação é o que há de mais neurótico. Um padrão.
um padrão de conduta que diz respeito à sua natureza e essência. E esta linguagem vai do corpo à psique. Sem paixão, sinto muito. Não alcançamos absolutamente nada. E afinal de contas, mesmo que você alcance todos os objetos daqui, como dissemos, vão ficar por aqui mesmo. E que adiantou? Mas aquilo que você cultua e guardou dentro da sua alma, este você levará contigo. Há um sentimento de riqueza interior imbatível. É aí que nós nos desviamos tremendamente. E nós ensinamos o que para os nossos coitados dos filhos? No famoso vai trabalhar vagabundo. Vai trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer família, para fabricar filhos vagabundos, porque eles vão comer todo o seu dinheiro, você não tem dúvidas. Você sabe que uma fortuna não dura mais que 3 gerações, né? Os primeiros que constroem, a segunda que consolida e os terceiros que comem tudo, né? É sempre assim a história. A troco do tempo. Pais brilhantes, filhos idiotas. Já ouviram falar desse ditado, né? Triste realidade. Para que isso? Ah, porque eu tenho que proporcionar meu filho. Dê cultura para ele. E não objetos. E não sonhos imbecis de ficar rico quando crescer. Não vai levar a nada. A linguagem da psicopatologia é essa. E a principal linguagem que ela nos chama a atenção é esta. É quando você é um traidor de você mesmo. Não existe certamente nenhum pensador mais brilhante nisso do que Nietzsche, no século XIX, por isso que ele foi excomungado pela igreja, claro. Ele foi execrado, talvez, o grande pensador sobre a arte de amar que não entrega seu coração. Esta é a psicopatologia dos mitos. A psique tem que falar através do corpo. E o corpo fala não numa linguagem tola, mas numa linguagem, vejam só, vocês vão achar que eu estou falando palavrão, orgiástica. Alguém sabe a etimologia de orgiástico? Eu daria meio ponto na nota, sabia? Ninguém vai saber. Mas sabe sem saber. Vem de orgion em grego, que derivou órgão, órganon, organização, porque em grego orgiástico é orgiástico. Como assim? Orgiástico para nós é bacanal, é baderna, é o contrário de organização. Aí está o erro. É a orgion em grego significa ordem natural das coisas. Ordem do corpo, por isso que é orgânico. Esta é a linguagem que nós esquecemos e fabricamos o burnout. O burnout nada mais é senão um protesto do corpo que não aguento mais. Não dá para viver desse jeito. Eu prefiro te matar. Aliás, eu tenho pacientes que eu digo isso mesmo, né? Doutor, eu estou com problema toda hora. Volta e meia, aqueles que vêm do Einstein, então, são pérolas. Ah, eu fui lá, fiz meu exame, eu tenho certeza, eu tenho pressão aqui no peito, eu estou achando que vou ter um AVC. Essa pressão aqui, meu Deus do céu. Mas eu faço exame e não dá nada. Continua assim que você vai ter um infarto e logo. Aí ele fica favorável. Continue, você está no caminho certo para o infarto. Você está vivendo de um jeito absolutamente desrespeitoso a si próprio. Orgiástico é esta ordem natural de você. Você se acha que isso é uma máquina produtiva? Nada mais improdutivo do que a arte de viver e amar. Não dá lucro financeiro, não dá, mas o coração agradece. É simples assim. Aprender a viver mais com menos é a chave da psicopatologia. Senão vamos ter burnout, vamos começar os estresses da vida, as depressões. A depressão tem muito a ver com a incapacidade de aceitar que se envelhece. Síndrome do pânico nada mais é do que pavor da morte. Pavor, estou ficando velho, meu Deus, achei uma ruga, que nem com botox tirei. Paciência, fale com Deus, faça um DDD, descagem direta para Deus, tenta se entender com Ele. Porque eu nunca vi ninguém sem rugas. É assim. Bom, esses são meus lançamentos. Tem outros aí, outros livros aí meus de outros lançamentos. Fiquem à vontade para apreciá-los. E eu agradeço muito a presença de vocês e agora vamos aos autógrafos. Obrigado.
Amor, nós vamos pegar carona com o